Olá pessoal, meu nome é Daniel Simões de Almeida. Eu fui convidado pelo Landerson, com muito orgulho, para gravar algumas aulas para a Universidade do Delphi. Como eu lido aí há muito tempo com automação comercial, esse será o tema das minhas aulas. Deixa eu mudar de tela aqui, só um minutinho, ok? Bom, como eu falei já, eu sou empresário do ramo de automação comercial por mais de 30 anos. Sou fundador e administrador do projeto OCBR, né, que é usado em larga escala em todo o Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto OCBR e as ferramentas que ele pode disponibilizar para quem usa Delphi. Nessa primeira aula eu queria, na verdade, dar uma visão para vocês do mercado de trabalho brasileiro, ou seja, das empresas de software no Brasil e dicas de como vocês podem se inserir nelas. Vamos lá. Ok. A primeira dica que eu achei muito oportuna para essa Universidade do Delphi. Por que aprender Delphi? Ou seja, aprender Delphi vai ajudar você a se colocar no mercado de trabalho? Sim, e eu vou mostrar por quê. Então vamos lá. Por que usar Delphi? Por que não usar Java, não usar outra linguagem? Por que Delphi? Vamos lá. Aqui, primeiro quadro, eu queria mostrar algumas vantagens do Delphi, certo? Então eu já sou usuário de Delphi aí desde a versão 3 dele, ou seja, praticamente de 1900 e bolinha. Então a gente já conhece bastante a linguagem e acompanhou bastante a evolução dela. A primeira característica aí do Delphi é essa aqui, RAD. Ele é um Rapid Application Development. Então ele é uma IDE, não é só um compilador. Ela é uma IDE onde você consegue editar o seu código-fonte, compilar, debugar, tudo num único lugar. Ok, IDEs não são novidades, você tem várias IDEs, como a do Visual Studio, que também são muito bacanas. Mas com a do Delphi você consegue criar as telas dentro da sua IDE, ou seja, você arrasta botões, você arrasta os componentes ali dentro e clica nos botões, gera o evento onClick. Então, o que eu quero dizer com isso? Desenvolver em Delphi é muito rápido. Você pode comparar com qualquer outra linguagem que você tenha, Java. Um desenvolvedor Delphi vai entregar a tarefa no final de forma muito mais rápida. O Delphi é multiplataforma, isso é um ponto fortíssimo dele. Ou seja, você vai pegar um código-fonte, você consegue compilar ele em Windows, você consegue compilar ele para Linux, consegue desktop e mobile. Lógico que você tem que tomar cuidados no seu código-fonte para que ele seja responsivo, para que ele não use APIs específicas de cada um desses sistemas operacionais. Mas você, com o mesmo código-fonte, você pode ir para todas as plataformas e para diferentes sistemas operacionais. Isso é poderosíssimo. O Delphi gera binários em código nativo. Isso é um grande diferencial também. Ou seja, quando você compila, uma vez que o compilador mastiga o seu código-fonte e gera para você um executável, é um executável de máquina que está ali. Então, quando você compila para o Windows, você tem um exe. Quando você compila ele para Linux, você vai ter um arquivo ELF, um binário Linux. Quando você compila ele para iOS ou para Android, também você vai ter um binário nativo daquela plataforma. Então isso dá uma performance sem igual para as aplicações do Delphi. O Delphi é uma linguagem simples de aprender. Na verdade, o nome da linguagem é Object Pascal. Então ele é uma linguagem que, como a gente sabe, ele é bastante antiga, mas que ela evoluiu muito durante esse tempo. Então é uma linguagem moderna, uma linguagem elegante, tipada, vocês vão ver tudo isso nas próximas aulas, e que tem um suporte à programação orientada a objeto muito poderoso e muito elegante. O Delphi conta com uma comunidade de usuários gigantesca no Brasil. Então você vai encontrar na internet, ou em fóruns, ou em listas, exemplos para praticamente tudo que você precisa. Então uma das dificuldades para quem está aprendendo uma linguagem é às vezes não saber como atinge um objetivo ou uma tarefa que você precisa resolver. Quero acessar um QR Code no iOS, como que eu faço? Tem exemplo na internet. Preciso acessar uma impressora direto pela porta serial. Dá para fazer com o Delphi? Dá, e tem exemplo na internet. Então, praticamente todas as necessidades que você vai ter no mundo real, você com certeza vai encontrar algum documento, algum vídeo, algum material te explicando como atingir ela. Bom, o Delphi tem a versão Community, isso é muito bacana, é novo, né? Há um tempo atrás não existia essa versão Community. Mas o que significa? Você que é estudante, você que está começando o seu negócio, está querendo ver se aquilo é viável, você pode usar de graça uma versão
do Delphi que é equivalente ao Delphi Professional. Então, o Delphi Community e o Delphi Professional são idênticos. A única restrição é que o Community tem, lógico, algumas restrições para uso, vamos dizer assim, daquela, você não pode usar ele de forma comercial, quer dizer, até pode, mas limitado a um valor X de acordo com a licença lá. Mas para você usar para estudo, para você usar para aprendizado, ele é perfeito, ele é poderosíssimo, uma ideia muito completa e gratuita. O Delphi tem 25 anos. Tá, quando a gente fala assim, dá a impressão, pô, isso é COBOL, é coisa antiga. Não, o Delphi tem 25 anos porque ele é bom, ou seja, tem 25 anos que as pessoas estão desenvolvendo soluções em Delphi. Ele não é uma modinha, ele não é uma linguagem que você vai aprender hoje e daqui a 2 meses aquela linguagem praticamente não existe mais. Então ele é uma linguagem que foi evoluindo durante esse tempo todo. Então sim, você deve aprender Delphi e você está seguro aprendendo Delphi. Você vai poder continuar com o seu conhecimento em Delphi para toda a sua carreira. E outra, isso é o mais importante para quem é aqui do Brasil. O Delphi é muito popular no Brasil. Eu estimo que provavelmente uns 60%, 70% do mercado das empresas de software no Brasil usam Delphi. O Delphi é usado para cases fantásticos, de softwares interessantíssimos, né? Seja de back-end, rodando em web com microserviços, seja em aplicações desktop, seja em aplicações mobile. Ele é muito popular no Brasil. Mas vamos lá, por que o Delphi é tão popular no Brasil? O que aconteceu para ele ser tão popular no Brasil? Bom, primeiro fato, as empresas de software no Brasil, elas nasceram nos inícios dos anos 80, 90, que foi mais ou menos quando acabou a reserva de mercado que o governo militar impunha para a entrada de hardware no Brasil. Então, os primeiros PCs chegando, e isso permitiu que o comércio popular comprasse máquinas, né, porque antes as máquinas eram extremamente caras, e com isso, lógico, as software houses vieram atrás, ou seja, a máquina sozinha não faz nada, então alguém precisava desenvolver um software para aquele comércio, vamos dizer assim. Então aí nasceram as primeiras software houses. A software house que eu fundei, a DJ System, também foi uma das que nasceu nessa época. O Delphi nasceu em 1995 e ele respondeu a uma demanda muito importante das aplicações que estavam nascendo naquela época, que era isso aqui, desenvolvimento rápido para aplicações Windows. Então, nos anos 80, o Windows era o Windows 3.11, ou seja, você não tinha ainda tanto poder de desenvolvimento visual, ninguém pensava muito em fazer uma aplicação visual. Mas já nos anos 90, 93, 95, aí sim, todo mundo quer o for Windows, ou seja, um programa DOS, um programa tela-texto, um programa tela-preta, ninguém queria saber mais, todo mundo queria uma aplicação gráfica. E aí todas as software houses que usavam Clipper, usavam COBOL, usavam soluções de modo texto, quando viram o Delphi, fez todo sentido para elas. Era uma linguagem simples de aprender, uma aplicação rádio, ou seja, você fazia rápido as entregas para o seu cliente, e for Windows, ou seja, você tinha o tão sonhado aplicativo visual. O Delphi ele gera executáveis leves, então isso que significa? Que ele roda em máquinas porcarias, ou seja, a gente sabe que no Brasil, quando os primeiros PCs surgiram, eles eram máquinas muito modestas, né? Então não adiantava eu usar uma plataforma de desenvolvimento que me exigisse um framework enorme, que eu tivesse que carregar ele toda vez que eu quisesse instalar meu aplicativo. O Delphi, quando você compila ele gera um exe e pronto. É aquilo que você vai levar, ele não tem dependências de outras bibliotecas, a não ser que você, lógico, precise sim criar essas dependências. Mas os requisitos que o exe do Delphi gera, que ele exige da máquina, são muito modestos. Então você conseguia rodar em praticamente todas as máquinas que existiam no Brasil uma aplicação Delphi. O Delphi permitia, desde o seu início, acesso às bibliotecas nativas. Isso foi muito estratégico. Por quê? Porque as software houses precisavam acessar hardwares de impressora fiscal, precisavam acessar alguns equipamentos fiscais. E os fabricantes disponibilizavam essas bibliotecas nativas, APIs, para você acessar isso. E com o Delphi era uma das poucas linguagens que você conseguia fazer uso dessas bibliotecas nativas. Ele mantém a retrocompatibilidade. Vocês pesquisarem no Google, até nas páginas da Embarcadero,
vocês vão ver que um projeto feito em Delphi 1 pode ser aberto hoje no Delphi Rio e compila. Então isso é fantástico. Quantas linguagens já não nasceram e morreram nesse período? O pessoal que era do VB viu no VB6 a última geração dele e a Microsoft foi lá e acabou com o VB. Então, várias linguagens elas têm um ponto de ruptura, ou seja, daqui para frente ela não é mais compatível. No Delphi isso sempre foi uma preocupação, vamos manter na medida do possível a retrocompatibilidade. Lógico que se você quer usar os recursos mais novos da linguagem, se você quer usar os frameworks mais novos, você vai ter que mudar o seu código, você vai ter que mudar as bibliotecas que você está fazendo uso. Mas o mesmo código que você tinha lá atrás continua compilando sim no Delphi atual. Isso também aqui é um ponto muito forte da linguagem. Tem centenas de bibliotecas fantásticas que já existem e estão prontas para você usar. O projeto ACBR, que nós vamos falar depois nas próximas aulas, que nós fundamos, é uma delas, ou seja, o Delphi é muito popular no Brasil, em parte por causa de existir o projeto ACBR. Com o projeto ACBR, como a gente vai ver mais para frente, ele resolve muitos problemas da software house. Você também tem outros projetos fantásticos, como a JEDI, esse DMVC Framework para você fazer aplicações REST, a Zeus que acessa banco de dados, e também comerciais, ou seja, todos esses que eu citei aqui até agora são pacotes open source. A TMS, o Fast Report e tantos outros são pacotes que você pode comprar, não são caros. Você compra, instala na sua IDE, ou seja, você vai turbinando o seu Delphi, você vai adicionando novos pacotes nele e com isso ele vai ficando mais completo. Mas então, por que existe no Brasil tantas empresas de desenvolvimento de software? A gente sabe que nos Estados Unidos, em outros países, isso não é comum. Você vai ver uma empresa de software muito grande e que atua em todo o país, e você não vê empresas de software locais como ocorre aqui no Brasil. Mas então por que isso aconteceu no Brasil? Por que aqui cada cidade pequena praticamente tem uma ou duas software houses que residem ali e atendem os clientes daquela região? Vamos ver algumas características do desenvolvimento de software no Brasil. Bom, a maior parte das software houses que atuam no Brasil, elas atuam no segmento de automação comercial, que é onde o projeto ACBR vive, né, nesse segmento de automação comercial. Então são programas para varejo, para loja, para mercados, ou seja, para o comércio em geral. O comércio foi a primeira informatização que ocorreu no Brasil, ou seja, os mini mercados, as lojas, eles foram os primeiros a comprarem computadores, PCs, para agilizar o negócio deles, né, para melhorar a qualidade de atendimento e controle deles. E com isso as software houses foram atrás fazendo softwares para esses nichos, né? Logo depois vieram softwares de contabilidade e tantos outros softwares. Então, lógico que existem software houses que atuam em outras áreas que não na automação comercial. Mas no Brasil, a grande maioria, e principalmente as pequenas, atuam principalmente no ramo de automação comercial. Ok, e o que ocorre no Brasil? Na automação comercial, especificamente, ou seja, na venda de mercadorias, o fisco tem uma forte interferência, ou seja, o fisco percebeu que ali naquele PC estava tudo o que ele precisava para fazer a apuração de imposto dele. Então o fisco começou a criar regulamentações, começou a criar equipamentos, processos de homologação que essas empresas de software tinham que se adaptar se elas quisessem continuar atendendo o varejo. Então o varejo ele é muito regulamentado. E o que ocorre com isso? Essa alta complexidade do sistema tributário e essa regulamentação dificulta a entrada de softwares estrangeiros. Então, lógico que tem um monte de gente no mercado aí de fora que olha para o Brasil, para o tamanho do Brasil, uma software house lá fala, pô, vamos para o Brasil, vamos levar nosso software lá, quantos clientes não tem lá para a gente conquistar? Só que quando eles chegam aqui, eles veem o sistema tributário brasileiro, que quase nenhum gringo consegue entender isso aqui. Quando eles conhecem todos os processos que um software tem que passar, como a homologação, a impressora fiscal, a nota fiscal eletrônica, eles simplesmente desistem. Então são muitos poucos softwares que vieram do exterior e conseguiram ser climatizados aqui para rodarem aqui no Brasil. Isso é um processo muito caro, muito demorado, que muitas das empresas simplesmente desistem. Então isso também acaba favorecendo as empresas locais. Um outro ponto nós temos vários estados no Brasil e quem regulamenta o ICMS é cada estado.
Então nós temos diferenças na forma de apuração de imposto, na forma que o software tem que ser feito por estado. Existem alguns esforços sim para tentar unificar tudo isso no Brasil, mas o que a gente não pode afirmar que um software que foi feito para rodar em São Paulo possa rodar no Espírito Santo. A lei de lá é um pouco diferente, ele tem que preencher alguns requisitos específicos daquele estado. Então, uma software house que faz um programa para São Paulo, ela não pode simplesmente jogar o software dela na internet, vou vender para o Brasil inteiro. Ela não consegue, porque cada estado tem a sua regulamentação específica. Então, com isso, as software houses locais, elas absorvem as dificuldades que aquele local tem, ou seja, elas entendem as leis, elas entendem o que elas precisam cumprir para aquilo e conseguem, sim, uma certa blindagem ali para continuar atuando naquele segmento. O fato também de ter uma alta regulamentação do fisco impede, por exemplo, soluções via web. Ou seja, como que o cara vai conseguir fazer uma impressora fiscal web? Ele tem que instalar isso na máquina, instalar isso às vezes nem sempre é muito simples. Como que ele vai colocar um SAT, aquela caixinha, para quem é de São Paulo sabe, para funcionar na web? Também não vai conseguir, alguém tem que ir lá, instalar, ativar. Então isso também dá uma blindagem, essa complexidade fiscal dá uma blindagem para as impressoras de software locais. Isso para vocês que estão se formando é bom porque vocês têm um mercado de trabalho muito grande de desenvolvimento de software no Brasil. Ok, vamos falar um pouquinho sobre o projeto ACBR. Como que o projeto ACBR consegue ajudar as empresas de software? Tá? Nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre o projeto ACBR, então aqui só para a gente dar alguns tópicos. O ACBR ele atende todos os modelos de tributação dos documentos fiscais do Brasil. Então, o ACBR consegue compreender toda a complexidade tributária de todos os estados e dentro dele a gente tem componentes que atendem todas essas necessidades. Por exemplo, impressora fiscal, que é o ECF, a nota fiscal eletrônica, o SAT, a nota fiscal eletrônica do consumidor. Dentro do ACBR nós temos soluções para todas essas maneiras de tributação. O projeto ACBR ele suporta dezenas de equipamentos para automação. Foi daí que ele nasceu. Então, impressoras de bobina, aquelas que imprimem cupons, impressoras de etiqueta, aquelas que geram as gôndolas do supermercado, leitores de código de barra, daqueles de alto desempenho, balança, microterminais, aqueles microterminaizinhos que só tem o teclado e um visor. Tudo isso o ACBR tem um componente específico para falar com esses equipamentos e isso facilita demais o desenvolvimento de aplicações para automação comercial. Por isso que o ACBR tem uma entrada muito grande aí no mundo de automação comercial. Nós temos então no projeto ACBR mais de 100 componentes. Além dos que eu já citei, a gente também atende, por exemplo, boletos. Sabe o boleto que chega no fim do mês que você tem que pagar? O ACBR tem um componente que permite você gerar boletos dentro da sua aplicação. Transferência eletrônica de fundos, arquivos fiscais que você tem que gerar como obrigação para enviar para o escritório ou para o fisco, o ACBR também tem componentes para fazer isso. Consulta de CNPJ, consulta de CPF, consulta de SEDEX e uma série de outros componentes que consultam web services que você também pode integrar tudo isso na sua aplicação. Consulta de CEP. Bom, qual outra vantagem do ACBR? Ele tem os fontes muito atualizados e muito testados. Por que isso? Porque ele é open source. Ou seja, os fontes dele estão disponíveis para qualquer software house, qualquer desenvolvedor baixar e estudar. Então, isso favorece muito o projeto ACBR. Como ele tem muitos usuários, sempre tem muita gente testando ele, sempre tem muita gente usando ele. E as contribuições sempre aparecem. Então, esse é o principal ponto que nos fez escolher o open source para o ACBR, não o modelo comercial. A gente quer muito essa contribuição da comunidade que usa ele. Bom, com a ACBR você também tem suporte transparente para diversos equipamentos. O que isso significa? Na época da impressora fiscal, nós tínhamos 13, 15 modelos de impressoras fiscais. Então, se você desenvolvia uma aplicação para uma impressora fiscal, não significava que ela rodava em outra impressora fiscal. Por quê? Porque a linguagem dela, o firmware daquele equipamento era diferente. Agora, se você usava o ACBR sabia falar com as 15 impressoras. Então, a sua aplicação falava com a ACBR. O ACBR traduzia o comando para aquela impressora A, B, C ou D. Então, você não precisava ter um monte de if no seu código, você não precisava estudar um monte de API. O ACBR abstraía essa complicação para você.
e ele segue essa mesma linha com TEF, com vários outros equipamentos que ele suporta, ou seja, ele tenta abstrair a diferença dos equipamentos entre si. E com a CBR, lógico que você vai ter muita agilidade para cumprir os prazos. O governo, quando vem com uma determinação nova, olha, mudou isso aqui, ele dá pouco prazo, ele dá 1 mês, 2 meses para a software house se ajustar. Então, como a CBR tem essa colaboração do open source, o prazo para a gente se adequar à nova lei é muito rápido. Geralmente é questão de dias, alguém da própria comunidade já manda uma contribuição, ou a própria equipe da CBR já mergulha ali naquele novo requisito para implementar ele, mas isso sempre ocorre de forma muito, muito rápida. Ok, vamos falar agora um pouquinho sobre o mercado de trabalho, tá? É o finalzinho aqui dessa primeira aula. Então eu queria passar para vocês algumas dicas de como vocês se colocarem no mercado de trabalho, né? Vocês estão terminando aí uma faculdade, vocês estão pensando, e agora? Eu vou sair da faculdade de estudante, eu passo a ser desempregado. Não, já vão tentando aí um estágio, alguma coisa, então segue aqui algumas dicas para vocês tentarem se colocar no mercado de trabalho. Primeira, procure uma oportunidade e não um salário, né? Então, no seu primeiro emprego, você não deve ficar vendo quanto que eu vou ganhar, qual que é o salário, quanto que ganha. Veja o que você vai aprender com aquilo, como que aquela empresa, o que eles fazem lá vai agregar conhecimento para você. As pessoas que trabalham lá, elas conhecem, elas têm aptidão para passar mais informações para você. Então, no seu primeiro emprego, nem pense muito em dinheiro. O dinheiro acaba vindo se você é um bom profissional, né? Mas pense muito nessas oportunidades de aprendizado. Segunda dica, aprendam inglês fluente. Tá? Isso, para quem é de TI, é regra básica. Como que você vai aprender uma linguagem de programação que é inglês? Aí estoura um erro na tela lá, Stack Overflow, você não sabe o que significa aquilo. Como é que você vai trabalhar isso? Como é que você... Então você perde muito se você não sabe inglês. A hora de fazer pesquisa, nem sempre você vai achar as respostas no fórum em português. Você vai achar muito mais resposta em inglês. Tá, mas aí você não sabe ler aquilo em inglês. Então tem videoaulas, tem muita coisa que você pode aproveitar se você tiver inglês. Outra questão o exterior está recrutando praticamente todo mundo de TI, desde que você saiba inglês. Eu tenho amigos que foram para a Alemanha, amigos que foram para o Canadá, para a Inglaterra. Ou seja, se você é bom em TI e fala inglês, com certeza você pode ser um cidadão do mundo. Terceira dica, crie um currículo resumido e honesto. Então não precisa fazer aquele currículo, ou melhor, não faça um currículo de 3, 4 páginas. Isto mostra que você não é objetivo. Então seja objetivo, isso é uma qualidade muito importante nas empresas. Uma empresa, o pessoal, quase ninguém tem tempo para nada. Então quando vem um e-mail, um textão enorme, todo mundo, putz, que saco, vou ter que ler isso tudo. Então a gente tem que saber ser objetivo. Olha, o problema é esse, eu quero isso, eu preciso que você me ajude com isso. O currículo é a mesma coisa. Você vai falar, eu sou fulano, eu estudei nesse lugar, eu tenho essas experiências. Não precisa florear e seja honesto no currículo. Né? Se você fez uma aula básica de PHP, não coloque lá que você sabe programar em PHP. Se você fez um curso de 6 meses de inglês, não coloque que você fala inglês. Seja honesto. Porque numa entrevista fica muito chato a hora que aquilo vai ser confrontado e a gente percebe que você não tem realmente aquela qualidade. Então, pensem muito nisso. Como eu falei, eu já fui empresário por 30 anos, na minha empresa eu cheguei a ter 40 funcionários, e um dos pontos fortes que eu usava para recrutar é honesto. Por quê? Porque eu consigo ensinar a parte técnica para alguém. Eu consigo. Eu dou um livro, sento aqui, ele aprende. Mas eu não consigo ensinar ninguém a ser honesto. Isso vem da casa dele, isso vem do berço dele. Então, é algo que a gente presta muita atenção, sim, na hora de recrutar. Ele é objetivo, ele se expressa bem, ele é honesto, ele fala a verdade, ele não tenta esconder os erros dele. Isso são pontos muito fortes. Crie e mostre os seus projetos. Então, não espere só chegar no mercado de trabalho para começar a programar. Não espere o professor mandar você fazer alguma coisa para você programar. Tenha as suas ideias. Vou fazer aqui no mobile um marcador de truco. Vou fazer aqui um
marcador de quantas cervejas eu bebi. Vou fazer qualquer coisa, inventem uma coisa, um projeto boboca e tentem executar ele. É assim que você aprende a programar. Se você só aprendeu teoria e não pôs a mão na massa, você nunca vai aprender a programar. Você tem que tentar pôr a mão na massa, você tem que tentar fazer o seu projeto. E isso é muito legal de você mostrar numa entrevista. Você tendo uma oportunidade, você tem que deixar vazar. Você fala assim, olha, eu tenho no GitHub aqui alguns projetos meus que eu fiz, se você quiser ver e tal. Então isso conta muito, por quê? Porque a gente quer saber se a pessoa é autodidata. Todo programador tem que ser autodidata. Por quê? Porque a tecnologia muda. Eu já aprendi várias linguagens, eu já tive que me adaptar várias vezes. Se a gente ficar esperando alguém nos ensinar, a gente fica para trás. Então, um ponto forte é você mostrar que você tem iniciativa e que você é autodidata. Outra dica, conheça a empresa que você está se candidatando. É muito chato quando alguém manda um currículo, quando alguém vai para uma entrevista e não tem a menor ideia do que aquela empresa faz. Ou seja, ele só quer o emprego, ele só quer entrar lá para ganhar um salário. Então, você não sabe se vai dar certo, mas vai lá, tenta conhecer a empresa, tenta conhecer as pessoas que estão lá, o que eles fazem, né? Já começa a namorar com a empresa, né? Que assim, quando você for numa entrevista, você vai causar uma impressão muito melhor, você já vai mostrar que você é quase parte do time, né? E isso, então, faz a diferença. A última dica, usem o seu QI, aqui não é de inteligência, é o quem indica mesmo. Isso pode parecer supérfluo, mas é importante. Para mim que eu estou recebendo um currículo, se esse currículo vem de uma pessoa que eu confio, se esse currículo vem de um profissional que eu admiro, então eu sei que ele foi bem indicado, porque essas pessoas não fazem indicação de currículos à toa. Então, se você conhece alguém, se você tem talento, peça para essa pessoa escrever uma carta de referência, peça para essa pessoa apresentar o seu currículo para alguma empresa, porque isso faz sim a diferença para quem está recrutando. Então, pessoal, para essa primeira aula seriam esses temas. Espero que vocês tenham gostado, né? E vou deixar aqui o meu e-mail e também o meu endereço no fórum do Projeto OCBR. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse assunto ou queiram saber mais de algum tema, estou à disposição para vocês. É isso, pessoal. Até lá. Até a próxima.